Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer a correção, pessoal, das tarefas que irão cair na nossa atividade avaliativa, certo? Então, vamos lá, começando com a tarefa 37, regra de 3 simples, né? Comentei em sala de aula as tarefas que iam cair e vou fazer aqui a correção. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, a primeira aí é a tarefa 37, que é sobre regra de 3 simples. Então, a primeira questão. Um automóvel com velocidade média de 100 km por hora gasta 15 minutos em certo trajeto. Se a velocidade média for reduzida para 75 km por hora, em quantos minutos esse carro fará o mesmo trajeto? Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que analisar são se as grandezas elas são diretas ou inversas, certo? Se as grandezas elas forem diretas, você faz a regra da cruzadinha, direto. Se as grandezas elas forem inversas, você vai inverter uma delas para depois fazer a cruzadinha, tá bom? Então, vamos analisar aí para ver se as grandezas vão ser diretas ou inversas. Quais são as nossas grandezas aí? Velocidade e o tempo. Então, velocidade média, né? Então, a nossa velocidade é dada em quilômetros por hora, tá? Pessoal, escrevam as grandezas, tá? Na atividade também. Escrevam, tá? Não coloca só o valor numérico. Então, é a velocidade e o tempo. Essas são as nossas grandezas, tá? Velocidade e o tempo. O tempo aqui dado em minutos, né? Então, com uma velocidade de 100 km por hora, vai demorar 15 minutos para fazer o trajeto. Se a velocidade for para 75 km, quanto que vai demorar? Não sei, vamos chamar de x, certo? Então, cuidado, não vai fazer a regra da cruzadinha sem analisar as grandezas. Primeiro analisa as grandezas. O que aconteceu com a velocidade? Ó, do 100 para o 75, ela diminuiu. Então, a velocidade ela diminuiu. Então, para fazer o mesmo trajeto, com uma velocidade menor, você vai levar mais tempo. Então, o tempo ele vai ter que aumentar. Então, esse x aqui ele vai ter que dar mais do que 15, certo? No caso, como elas estão com sentidos contrários, uma diminuiu, a outra aumentou, então essas grandezas elas são inversas. É o que a gente chama de grandezas inversamente proporcionais, GIP, tá? Então, vou escolher uma delas, tá? Uma dessas grandezas eu vou escolher para inverter. Qual que eu vou inverter, Jefferson? Velocidade ou tempo? Tanto faz, tá? Você tem que escolher só uma para inverter. Só não vai inverter as duas, senão você cai na mesma situação, né? Então, você vai inverter apenas uma delas. Então, vou inverter aqui o tempo, tá? Poderia ter invertido a velocidade. Então, essa daqui nós vamos inverter. Então, nós vamos ficar com 100 está para 75, assim como, vamos inverter, hein? O x está para o 15. Depois de inverter, aí sim é só fazer a cruzadinha, tá? Então, 75 vezes x e o 100 vezes o 15. 75x é igual a 15 vezes 100. Ou seja, 75x é igual a 1.500. 75 passou dividindo. 1.500 dividido por 75. Isso aqui vai dar um valor exato, tá? No caso aqui vai dar 20. 20 o quê? 20 minutos. 20 minutos, certo? Então, resposta fará o mesmo trajeto em 20 minutos, tá? Fará o mesmo trajeto em 20 minutos. Certo, pessoal?
Tudo bem? Então, quando as grandezas forem inversas, você inverte uma delas e depois faz a cruzadinha, tá? Uma outra forma que você também poderia fazer, quando as grandezas são inversas, tá? Um outro método é, ao invés de você inverter e cruzar, você poderia ter multiplicado reto. O que é multiplicar reto? Ó, o 100 vezes o 15 e o 75 vezes o x. Você vai cair na mesma equação, né? Ó, 75 vezes x, 75x, e 100 vezes 15. Então, você pode também fazer esse método. Mas esse método de multiplicar reto, ele só funciona se as grandezas forem inversas, tá? Se as grandezas forem diretas, aí você tem que fazer a cruzadinha. Beleza? Exercício número 2. Uma torneira enche um recipiente de 20 litros de água em 8 minutos. Quanto tempo essa mesma torneira levará para encher um recipiente de 10 litros? Então, quais são as nossas grandezas aqui, né? Volume, que é dado em litros, e tempo, que é dado em minutos. Então, o volume, dado em litros, e o tempo, que é dado em minutos. Tá? Então, 20 litros, né? O recipiente de 20 litros demora 8 minutos, né? Com uma torneira. Quanto tempo essa mesma torneira vai levar para um recipiente de 10 litros, né? Então, 10 litros vai levar X minutos. Vamos analisar as grandezas. Antes de fazer a cruzadinha, analise as grandezas. O que aconteceu com o volume? Ó, do 20 para o 10, o volume diminuiu. Se você tem menos volume para encher, você vai levar menos tempo também, né? A torneira vai levar menos tempo. Então, o tempo ele também diminui. Ou seja, as grandezas, elas têm o mesmo sentido. Uma diminuiu, a outra também diminui, certo? Se elas têm o mesmo sentido, elas são diretas. GDP. Então, é só você copiar do jeito que está e fazer a cruzadinha. O 20 está para o 10, assim como o 8 está para o x. E faz aqui a cruzadinha. Tá? 20 vezes x, 20x. E 10 igual a 10 vezes 8, né? Ou seja, 20x igual a 80. X é igual a 80 dividido por 20. X igual a 4. No caso, 4 minutos. Então, resposta levará 4 minutos. Esse exercício, pessoal, ele até dava para fazer de cabeça, né? Porque olha só, o que aconteceu aqui, ó, do 20 para o 10? Né? Uma outra forma de você pensar. Do 20 para o 10, ficou dividido pela metade, né? Então, o tempo ele também fica dividido pela metade, tá? Metade de 8 é 4, certo? Exercício 3. Uma usina de álcool com 6 toneladas de cana-de-açúcar produz 500 litros de álcool. Se forem utilizadas 15 toneladas de cana-de-açúcar, quantos litros de álcool serão produzidos? Então, aqui as nossas grandezas são massa, que é dada em tonelada, né? A massa da cana-de-açúcar, que é dada em toneladas, e o volume, que é dado em litros, né? O volume de álcool. Então, grandezas, massa, que é dada aqui em toneladas, né? Toneladas a gente representa aqui com o T maiúsculo, tá? Então, a massa que é dada em toneladas e o volume que é dado em litros, certo? Então, com 6 toneladas de cana-de-açúcar, a gente consegue fabricar 500 litros de álcool. E se eu tiver 15 toneladas de cana-de-açúcar, quantos litros de álcool a gente vai conseguir produzir? Vou chamar de X. Certo? Então, vamos lá, analisar as grandezas, né? Bom, se você aumentou
a quantidade de cana-de-açúcar, você vai conseguir produzir mais álcool, né? Mais volume de álcool. Então, o volume também aumenta. Então, as grandezas têm o mesmo sentido, elas são GDP, grandezas diretamente proporcionais. Então, é só você montar a continha, ó. O 6 está para o 15, assim como o 500 vai estar para o X. Essa fração 6 sobre 15, ela pode até ser simplificada por 3, né? Se você simplificar aqui por 3, em cima e embaixo, divide por 3, vai ficar 2 quintos. 2 quintos igual a 500 sobre x, certo? Faz aqui a regra da cruzadinha. 2 vezes x igual a 5 vezes 500. 2 vezes x, então nós vamos ficar com 2x igual a 5 vezes 500. Ou seja, 2x é igual a 2.500. X igual a 2.500 dividido por 2. X é igual a 1.225. O quê? Litros, certo? 1.225 litros de álcool. Então, resposta: serão produzidos 1.225 litros de álcool. Serão produzidos 1.525 litros de álcool. Certo, pessoal? Vamos agora para o exercício 4. Para construir um muro de 15 metros de altura, foram utilizados 2.700 tijolos. Quantos tijolos serão necessários para a construção de 45 metros de altura do mesmo muro? Então, aqui, as nossas grandezas são a altura, que é dada em metros, e quantidade de tijolos, né? Então, vamos lá. Para construir um muro com 15 metros de altura, a gente vai precisar de 2.700 tijolos. E se eu quiser construir um muro com 45 metros de altura, né? 45 metros de altura. Quantos tijolos serão utilizados? Bom, se a gente observar bem aqui, né, pessoal, do 15 para o 45, ficou multiplicado por 3, né? Porque o 45 é o triplo do 15, né? Então, obviamente, a quantidade de tijolos também vai triplicar. Então, você poderia já pensar, né? Então, vou pegar o 2.700 e multiplicar por 3, certo? É uma lógica válida também, tá? Mas vamos aqui fazer a regra da cruzadinha. Então, as grandezas, elas são diretas, né? Porque se você vai aumentar a altura do muro, você vai precisar de mais tijolos. Então, as grandezas são GDP. Então, o 15 está para o 45, assim como o 2.700 vai estar para o X. Essa fração pode ser simplificada, 15 e 45, né? Dá para simplificar? Jefferson, dá para simplificar por 5. Verdade. Mas dá para simplificar diretamente por 15, né? Se você simplificar por 15, ó, em cima e embaixo,
Simplifica por 15. 15 dividido por 15 vai dar 1. E 45 por 15 vai dar 3. Então, vai ficar 1/3. Tá? É obrigado a simplificar? Não, você pode fazer a conta com os números maiores. Só que você vai chegar em resultados maiores que você vai ter que simplificar no final. Tá? Então, já pode fazer a simplificação direto. Então, 1/3 é igual a 2.700 sobre x. Aí aqui você faz a cruzadinha. Então, 1 vezes x, né, que é aquilo que eu falei, você já vai chegar diretamente no valor de x, né, porque 1 vezes x é x. Vai ser igual a 3 vezes 2.700. Então, x é igual a 3 vezes 2.700. Tudo bem? Então, 3 vezes 2.700 vai dar 8.100 tijolos. Certo? Então, resposta serão utilizados 2.100 tijolos. Serão utilizados 8.100 tijolos. 8.100 tijolos. Certo? Exercício 5. Numa padaria, são produzidos 90 pães de 15 gramas no período da manhã. Se for reduzida a massa do pão para 10 gramas, quantos pães serão produzidos na fornada da tarde? Então, vamos lá. Nossas grandezas quantidade de pão e a massa de cada pãozinho, tá? Então, quantidade de pão quantidade de pães, né, no caso, e a massa do pão. Bom, você vai conseguir fabricar 90 pães se cada pãozinho tiver 15 gramas, tá? Então, a massa do pão aqui é dada em gramas, tá? O que aconteceu, pessoal? Isso na parte da manhã. Na parte da tarde, você vai produzir pãezinhos menores, certo? Porque você vai de 15 para 10. Você vai conseguir fazer mais pão ou menos pão? Tá? Se você vai fabricar pãezinhos menores, você vai conseguir fabricar mais pães, né? Porque você tem uma certa quantidade de massa para fazer os pão, né? Se você vai fazer pãezinhos menores, você consegue fabricar mais pão, tá? Então, aqui, com 90 pães, né? Se cada pãozinho tem 15 gramas, então, se cada pãozinho tiver 10 gramas, você vai conseguir fabricar mais pães, né? Então, aqui a massa do pão ela diminuiu. A massa do pão ela diminuiu. Você vai fabricar mais pães, certo? Então, as grandezas aqui, elas são inversas, tá? Grandezas inversamente proporcionais. Joia? Então, uma delas eu vou ter que inverter. Então, eu vou inverter aqui onde está o x. Tá? Essa daqui eu vou inverter. Ou então, você, ao invés de inverter, você poderia ter multiplicado reto, vai dar na mesma, tá? Então, invertendo aqui, x está para o 90, assim como o 15 está para o 10. E aí, fazendo aqui a cruzadinha, então, nós vamos ficar com 10 vezes x, 10x, igual a 90 vezes 15. Então, 10x é igual a 90 vezes 15, fazer o 15 vezes 9, depois acrescenta um zero, né? Então, aqui vai dar 45, 9 com 4 vai dar 13,
só que eu multipliquei por 90, né? Então, aumenta um zero aqui. 1.350. Então, x igual a 1.350 dividido por 10, x igual a 135. 135 o quê? Pães. 135 pães. Então, resposta: serão fabricados 135 pães. Serão fabricados 135 pães. Certo, pessoal? Então, tá aí, correção da tarefa 37. Não esqueçam de analisar as grandezas, para saber se elas são diretas ou inversas. Tá bom? É isso, então. Vamos agora para a questão da tarefa 38, plano cartesiano. Até já já.